Enzo Barrenetxeira terá alegadamente insultado o Futebol Clube do Porto através das redes sociais. O médio decifrou depois o que quis dizer. José Mourinho foi associado ao Real Madrid em Espanha. A imprensa adianta que Florentino Pérez quer resgatar o técnico do Benfica. O presidente do Futebol Clube do Porto deu uma bicada ao presidente do Benfica e explicou o facto de Rui Costa não se ter sentado ao seu lado no jogo da Taça de Portugal. Com 9 ausências, o Sporting recebe esta noite o Casa Pia, no início da segunda volta do campeonato. Bem-vindo ao Mercado Aberto com o Luís Aguilar, o Marco Caneiro, o Francisco Guimarães e o Pedro Henriques. Da Turquia, surgiu a notícia pela boca do presidente do Besiktas que o Benfica apresentou uma proposta por Rafa Silva. Em conferência de imprensa, Serdar Adali esclareceu que não houve acordo porque fez uma contraproposta e afirmou, estou a citar, Rafa poderá sair e jogar no Benfica se a proposta for pelo valor que queremos. Ora, aqui o problema, Luís Aguilar, é que parece que não é bem assim. Boa tarde a todos, boa tarde lá para casa. Pois, da Turquia e de Portugal, versões diferentes. O presidente do Besiktas disse que tinha recebido uma proposta do Benfica, dá a entender que essa proposta ficou curta, que se o Benfica pagar o valor que o Besiktas deseja, consegue ter o jogador. A informação que temos deste lado é que o Benfica, em momento algum, apresentou uma proposta ao Besiktas por Rafa. Ou seja, o que é que aconteceu? Logo no início deste processo e de todo este falatório, saíram várias notícias dando conta de que o Benfica estava a falar com Rafa. E o Besiktas, na altura, quis perceber junto do Benfica o que é que estava a acontecer, até porque há relações aqui entre os jogadores, Jurasek, Koksu, e o Benfica, só o Besiktas, que não estava a fazer qualquer contacto com o Rafa, que estaria atento à situação e que mais tarde, se o Besiktas de facto quisesse negociar o jogador, que estaria interessado. Isto é a informação que nós temos, é que de lá para cá não houve qualquer conversa de valores em relação a Rafa. Por outro lado, também junto do jogador conseguimos perceber neste momento que há uma certa surpresa por estas declarações do presidente do Besiktas. Há uma tentativa clara do Besiktas em resolver o dossiê Rafa, porque é um dossiê incómodo neste momento, mas o que sabemos é que o Benfica, à partida, não terá aqui colocado qualquer valor em cima da mesa. Ou seja, até ao momento. Sim, pelo juízo, Marco, não haverá aqui uma proposta por escrito, mas poderão ter existido eventualmente conversas e o presidente do Besiktas eventualmente encara isso como... Deixa-me só aqui frisar essa parte, porque sim, muitas vezes no futebol há essa semântica, sim, que é, eu não mandei nenhuma proposta, logo não apresentaste nenhuma proposta, mas eu posso ter dito, olha, Francisco, dou-te 5, dou-te 10, e o Francisco entende isso já como uma proposta. A informação que nós temos deste lado é que em momento algum o Benfica falou de valores com o Besiktas, o que elimina também essa outra parte. Essa outra parte. Ou seja, estamos aqui perante uma situação um pouco, tanto ou quanto inusitada, com um presidente a ser categórico do Besiktas. Sim, é verdade. Boa tarde a todos, boa tarde lá para casa. E estamos aqui também a olhar para algo que acontece no mercado de transferência, seja ele de inverno ou de verão. Primeiro, há aqui a abordagem e a comunicação, que existe aqui o interesse de um clube sobre um jogador e que o clube não quer vender, está irredutível, nada o pode comprar, e neste momento estamos a ver uma comunicação diferente que parte à partida do outro lado, neste caso da Turquia, onde o presidente do clube de Rafa começa a colocar aqui outra narrativa e à partida não sabemos se é, de certa forma, a querer libertar o jogador ou deixar com que o jogador possa ter aqui esta porta aberta, depois de todas essas comunicações, 2, 3, 4 semanas do interesse do Benfica. Neste caso, aquilo que eu vejo é que o Besiktas não quer o jogador e começa aqui, de certa forma, a colocar, não é o ónus, porque não é nada que está confirmado. A vendê-lo em direto. A vendê-lo, não. A licitar. Não é a licitar. É passar para este lado realmente o ónus da questão do próprio jogador para tentar libertar-se de Rafa
e a oportunidade que foi da comunicação está a ser reaproveitada agora pelo Besiktas. Francisco, vês assim, como se calhar uma exposição pública e um recado público em direto para os dirigentes do Benfica? Bem, o que é facto é que o Rafa nos últimos anos, aliás, em parte da sua carreira, tem ficado conhecido como um jogador que gosta de ombrear com os seus clubes e gosta de fazer uma espécie de cargas de ombros aos seus clubes, às seleções. Não tem sido propriamente um jogador pacífico no fim de ciclo, não aconteceu no Benfica, na seleção, agora E o Benfica foi há um ano e meio, não é? Foi pacífica a seleção, só disse que não quer mais. Essa foi bastante pacífica. Sim, mas sai sempre com a ideia de que o jogador não é bem-vindo. Pelo menos tem ficado essa sensação. Grimaldo tornou o processo muito menos pacífico, já no pós, do que Rafa. Mas o Rafa nunca disse nada. A história da seleção Depois de também ser está embora do mal Benfica. contada. Ficou a sensação A história de da que o jogador seleção não era falta os outros bem-vindo. 50%. A história da seleção, A história da está seleção mal também. contada. A seleção é outra O que eu estou a dizer é que Vai-se paira saber sobre o daqui a Rafa. 10 anos. Eu disse ficou a sensação. Eu disse ficou a sensação. Ficaste com essa sensação. Paira sobre o Rafa uma espécie de uma imagem que não é propriamente positiva. Agora, aqui a questão mais importante é: o Benfica precisa ou não de um jogador como o Rafa? Faço a pergunta de outra maneira. O Rafa é útil para o Benfica? Sim, acho que pode ser útil em alguns momentos. O Benfica precisa de um jogador como o Rafa de maneira regular e frequente, ou seja, é deste tipo de jogador que o Benfica precisa a médio e longo prazo? Acho que não. Acho que o Rafa poderia pontualmente resolver algumas questões, porque é um jogador com enorme qualidade, com enorme experiência, mas não é o jogador de corredor que o Benfica está à procura. E, portanto, o Benfica não deve gastar muita energia com este tipo de jogadores. Ou seja, Pedro, o Benfica também tem que tratar isto quase com pinças, porque um jogador que saiu a custo zero há um ano e meio, tem 32 anos, o Benfica vai dar um balúrdio, por assim dizer, por este jogador, isto não tem muito racional. Boa tarde. Não, mas o futebol de racional muitas vezes tem pouco. Já vi muita coisa a acontecer no futebol, de odiados a amados e de amados a odiados no instante. Portanto, não seria surpreendente, não que o Rafa tenha saído dessa forma, acabou o contrato e foi ganhar muito mais dinheiro. As pessoas podem ter ficado um bocadinho sentidas, mas acho que é perfeitamente normal. Sobre as características dos jogadores que o Benfica quer, eu não sei bem o que é que o Benfica quer. Porque se tu olhas para o mercado do Benfica, as contratações que o Benfica fez, é verdade que era o Bruno Lage, mas para os corredores, quem é que o Benfica foi buscar? O Benfica foi buscar o Sudakov para um sistema que nem com o Bruno Lage privilegiava muito aquela posição. Precisava sempre de um jogador com outro tipo de agressividade e por isso o Benfica melhorou em relação ao Schmidt a questão da pressão, ao Schmidt não do campeonato que ganhou, o outro. Portanto, eu não sei muito bem qual é o tipo de jogador que o Benfica quer. Se quer um jogador como o Luka Bacchio, se quer um jogador como o Sudakov para encostar num corredor, se quer um jogador mais polivalente como o Orsnes, que tipo de jogador é que quer? O Rafa tem essas características, é um jogador que precisa de espaço. Nos jogos em Portugal não há muito espaço, exceto contra as equipas grandes, embora as equipas mais pequenas hoje destapam-se muito mais e por isso também vão criando alguns problemas. Esta novela do Rafa é longa, não me surpreenderia se o Benfica... As conversas às vezes, muitas vezes não são propostas. Ou se eu fosse buscar a custo zero. Se for a custo zero, Se for a custo zero. a custo zero não é mal visto. Até porque o dinheiro entra nos clubes para às vezes cheio. Isto leva-nos aqui a outro ponto. É que dos 15 milhões... A situação de Rafa, se alguém ficou sentido, foi Rafa, com o Benfica, porque Rafa queria continuar, só colocou um valor que era impossível para o Benfica e isso cedo ficou resolvido, cedo ficou tratado e foi pacífico. Não é? O Benfica disse, não senhor, não temos interesse por esse valor e Rafa foi à procura. É de uma situação melhor. A verdade é que estamos a 16 de janeiro... Como a de Grimaldo. Grimaldo ainda hoje, já saiu do Benfica há 2 anos, ainda hoje a cada entrevista que dá, diz que o Benfica não ficou com ele por 2 euros ou por 5 euros, uma coisa qualquer, não é? Mas a verdade, Luís, não perde uma. é que estamos a 16 de janeiro e o Benfica ainda não tem Agora, os reforços que o Mourinho quer. Mas até pegando aqui no que o Marco estava a dizer, até pode vir a custo zero. Porquê? O Benfica recentemente fez um negócio com o Jurasek, esquecendo que o Benfica pagou por o Jurasek, que isso não tem nada a ver com o Besiktas. O Besiktas deu um jeito ao Benfica. Deu um grande jeito ao Benfica. Pôr ali 8 milhões para ficar com o Jurasek. Como deu também um jeito ao Benfica de ter uma obrigação de compra para o Coxu de 30 milhões no final da época. Ou a começar a ser paga no final da época, sendo que isto depois na Turquia às vezes pode resvalar um bocadinho, não é? Pode ir mais 2 ou 3 meses para a frente. Não diz qual é a época.
Diz no fim de que época. Diz que é no fim desta. Mas o dinheiro entra nos clubes muitas vezes para poder sair. E, portanto, quando o Marco diz até pode ser a custo zero, até pode ser a custo zero, porque já há também aqui alguns negócios. E estas noutro sentido. declarações do Presidente levam-me a pensar que, de certa forma, não querendo e querendo libertar-se de um salário tão elevado, possa o jogador sair a custo zero. Não como eu referi, na minha primeira opinião sobre a questão do Rafa, que o Benfica deveria ter Rafa e o Besiktas ainda pagar 5 milhões, pelas contas que estivemos aqui a fazer na altura, mas pode vir a custo zero. Obviamente, se for empurrado a sair e se vier a custo zero, aí é uma opção que é interessante. O Besiktas são estilos, mas atira-se um bocadinho para fora de pé, porque ao mesmo tempo está ali a rezar para que Rafa saia, mas depois diz, mas se ficar o salário para nós não é problema. Diz uma coisa e o contrário dela própria. Muito bem, vamos avançar, vamos olhar para um episódio do dia de hoje. O Enzo Barrenechea terá alegadamente insultado o Futebol Clube do Porto através das redes sociais. Ora, o médio argentino reagiu à derrota com o Futebol Clube do Porto com uma mensagem nas redes sociais através de um acrónimo em espanhol que foi interpretado como um insulto aos dragões. As iniciais HDMP em espanhol, Hijos de Mil, o P é em castelhano, em português é igual, e diz que fica a aguardar pelo próximo jogo entre as equipas. Depois de estourar a polémica, veio então decifrar o acrónimo com as palavras humildade, disciplina, muito trabalho e paixão. Será que com esta explicação, Pedro, escapa aqui ao processo disciplinar? Obviamente que sim, porque não tens como provar o contrário. E vou dizer outra coisa, os espanhóis, e portanto é castelhano também, estas expressões não devem ser traduzidas à letra. Isto é um bocadinho como às vezes nos jogos, os jogadores chamam isto e outras coisas uns aos outros e não quer dizer, eu não vejo isto como um insulto ao Futebol Clube do Porto. Até pode ser aos jogadores no campo, de guerrinhas que tiveram entre eles, ele não teve guerrinha, mas estava envolvido no jogo. Aos adeptos. Ou para os adeptos. Não isto não é institucional. Não tem e, a portanto, mesma interpretação. sim, não acho que devam colocar isto como institucional. Mas é exatamente isso. Que se diz em português. A interpretação Sim, mas eles usam Em português ou em castelhano. Não, mas a facilidade com que eles usam. ordem de grandeza. A facilidade com que eles usam o H e o P só. Sai como nós dizemos aqui, caraças, bolas, sabe, estás a perceber? É como os brasileiros têm Isso é o boludo. que usam. Mas isso não interessa, isso são justificações que aqui interessam um pouco. A questão é, porque tu fazes um processo para condenar alguém, eu não sou advogado, mas haverá muitos, com estas iniciais e com a explicação dele, como é que tu vais provar o contrário? E, portanto, se nós quisermos continuar com os assuntos que não interessam nada em termos de Conselho de Disciplina e Conselho de Justiça, bom, podem continuar, mas eu não acho que não há advogado nenhum que consiga não defender isto. Agora, os jogadores de futebol, volto a dizer, está cá há pouco tempo, mas o Gonçalo não está, alguém lhes deve explicar que eles não podem fazer isso. Eu sei que às vezes fazem na mesma, se calhar já disseram para não fazer, eles fazem na mesma. Mas aí não há muito a fazer. Ou seja, Francisco, aqui o M, a tradução do M é maravilhosa, não é? Eu achei especialmente graça à letra M, à explicação da letra M, que é que palavra da família destas, de paixão, de disciplina, é que há com a letra M? Não havia nenhuma, então vou pôr mucho. Que dá para tudo, não é? O mesmo que eu escrever FDP, F é força, D é disciplina, P é presumivelmente um grande jogador. Já está com mais uma. Prometedor. Não, mas é o que ele fez, mais ou menos. Mucho ou qualquer coisa, não é? Mucho é sentar à frente a palavra que lhe dava jeito. Evidentemente que isto não tem razões para continuar, para ser avaliado sob o ponto de vista disciplinar. Se fosse bem. Acho que é um assunto, sinceramente, sem grande relevância. E, portanto, a única coisa que eu tenho para dizer é que Enzo Barrenechea conseguiu driblar um problema que poderia ter à frente, mas que conseguiu facilmente. E os likes, não é isto que dá likes? É a vantagem, dos acrónimos. É esta, porque outros jogadores no passado foram castigados porque foram muito gráficos. Kenda, nas críticas que fizeram, Kenda. Falhou a Supertaça. Antes disso tens também jogadores do Porto que falham um jogo com o Benfica, mas esses por causa de um vídeo, Otávio, mais um grupo em que dizem uma série de coisas. Pronto. Aqui o Enzo acabou por
deixar uma porta dos fundos. E soube sair pela porta dos fundos. Não há material jurídico. Ou alguém lhe mostrou a porta dos fundos. Alguém mostrou, também é esse o trabalho de quem lá está. Se não foi dele, também é o trabalho de quem lá está, é tentar amenizar. O Pedro falava aqui desta parte de eles não deixarem os jogadores. Eles não deixam. Eles passam a vida a falar com os jogadores sobre isto, só que às vezes não dá. Calor do momento, no jogo, e quem controla as suas redes são os jogadores. Portanto, muitas das vezes o pós-jogo e esta relação que os jogadores têm com as redes sociais acaba por ser... Foge do guião. Podiam impor uma regra. Acaba por ser um trabalho jogo enorme e para no o dia a departamento de seguir comunicação. não há redes Depois tens de sociais. estar a apagar fogos, tens de estar a engendrar formas de dar outro sentido às letras, e aqui Enzo, ou alguém por ele, alguém do Benfica, a verdade é que o conseguiram fazer de forma engenhosa. Mas isto aconteceu com Enzo, aconteceu com Samu num vídeo também manifestamente infeliz, que depois apaga. Enzo sai disto a patrão, é que não tem que apagar nada. Faz o primeiro, está lá, está online, e faz o segundo. Acabou a dizer o que é que queria dizer, não é? Marco, acabou por se sair relativamente de uma forma airosa, Enzo? Sim, porque obviamente que para aquilo que é o castelhano, neste caso um jogador argentino, tem várias conotações, é a função do contexto em que se pronuncia estas palavras. Por isso, obviamente, que se levarmos à letra, elas são idênticas, mas a expressão é utilizada para coisas distintas sem a mesma função. Isso é verdade, Luís. É verdade, Luís. Não esta na Argentina. É na Argentina e em Espanha, Luís. Esta expressão não é Luís, utilizada em Espanha. eu não quero. Temos que chamar o Marco Neves linguista. Temos que chamar um linguista para resolver isto. Não, mas não é em Espanha. Pior é que é castelhano. Eles usam o puta madre como tu usas aqui. São espanhóis. Mas isto é igual. Tá bem, Isto é castelhano. É utilizada. Este H com para o o quê? P, E não estou a dizer neste que está caso bem, em mas- Espanha, onde eu passei mais de 4 anos, é idêntico. As expressões não têm a mesma conotação, o mesmo impacto. Não é o impacto que nós traduzirmos à letra em Portugal. Não é... Então, mas porquê é que usa o acrónimo? Para se defender, claro. Mas aqui, obviamente, O acrónimo, aqui Se não tem, se não tem, Não, Não, mas tem isso- para não... tu achas mas que o conceito de aqui- disciplina mas não é aqui- linguagem das se não redes é uma sociais. interpretação, não digo literal, porque um palavrão nunca é, nós não usamos felizmente Porque de ele forma não está literal, e nem em por isso é que os Espanha, palavrões nem em são Espanha, bonitos. nem na Argentina. Mas, evidentemente, nenhum Porque as palavrão é usado pessoas, na forma com literal. todo o respeito, também podem não se é entender a usado, sensibilidade se é usado e a expressão. com o objetivo de ofender, porquê é que usa o Mas acrónimo? porquê é que é de ofender? Eu acho que Não é de Porquê é que ofender, é um desabafo. Não é ofender. Eu acho que ele pensa nisso. Não, Isso acaba- provocar, não, provocar é uma coisa, ofender é outra. Isso é a Tu linguagem tens de redes decidir. sociais, Francisco. Ou Isso acaba por Mas é uma sair ofensa. bem. É uma ofensa. Isso acaba por É dizer uma ofensa ou não é mas uma ele não ofensa? faz isso a pensar... Não é vou uma defender. ofensa. Para mim não é. Para mim não é uma ofensa. Porquê é que se Para usa o mim não é acrónimo? uma Porque ofensa. senão, mesmo se isto é como a história do penalti ou não, qualquer jogador É a de futebol interpretação, percebe é a que ter os braços interpretação. assim, É a a não ser para... Essa interpretação não é A não ser para quem Não é é possível. normal no movimento do corpo humano, quem acha que isto não é uma posição normal no jogador de futebol. Acham que isto é que é normal. Naturalmente que aquilo é uma ofensa. O que está lá escrito Para é uma ti. ofensa. Mas não é para mim. para mim Não, não para é. mim, para mim não é ofensa. Aquilo que Então, está ali. para mim não é aquilo que está ofensa. ali, Para mim não é. Para qualquer advogado, uma instituição, se Enzo tem Mas em escrito Espanha ou aquilo, aqui ou na apanhava um Argentina? jogo de certeza. Claro, está bem. E bem, Por isso é que eles... Como apanhou Porque ele Kenda, não está na Argentina, está em como Portugal. apanhou Kenda, por isso é que ele foi como apanhou explicar Otávio, outra saída. e não é uma expressão que tenha essa banalidade não ofensiva na Argentina como vocês estão a querer confundir. Tem, Em Espanha não tem. não. Tem, Não é tem. um boludo, não tem, não. Completamente. Agora, Já viveste ele na Argentina? coloquem acrónimo, o Francisco diz, coloquem acrónimo pensando aqui numa defesa. Eu até acho que não é isso. Coloquem acrónimo porque é uma linguagem de redes sociais, como se colocam muitas coisas em acrónimo. Felizmente para ele, colocou em acrónimo e deu para ter cá essa também escapatória. Não me parece que tenha sido... E cá também colocamos muitos palavrões às vezes em Nós cá acrónimo. também colocamos muito. Há bocado citei um deles, não é? O- Exatamente. Portanto, não é famoso. tanto por pensar como é que vou sair daqui. filho do presidente? É uma forma de escrita Muito de bem. redes sociais. Agora, é um assunto absolutamente arrumado e Enzo, ou as suas pessoas, ou as pessoas do Benfica, souberam resolvê-lo bem por ele. Não quer dizer que não deva ter cuidado com os desabafos no pós-jogo, porque se calhar na próxima vez pode não conseguir encontrar uma temos que solução fazer engenhosa. fazer um apelo ao eu Marco diria Neves para um- fazer daqueles vídeos. Eu diria aqui no um Instagram a SPB, explicar siga isto. para bingo, não é? Faço aqui o meu apelo a Marco Neves. E, não sei se está e lá. vamos avançar. Falemos agora de José Mourinho, que foi associado ao Real Madrid. Em Espanha, a imprensa adianta que o Real Madrid procura treinador e está a fazer eco da declaração de Alfredo Arellano, da COPE, que adiantou que o plano de Florentino Pérez é resgatar o técnico do Benfica.
Em caso de saída, Ruben Amorim é associado ao Benfica. Após a saída de Xabi Alonso, o Real procura novo treinador para o lugar do interino Álvaro Arbeloa. Vamos ouvir essa declaração. Tengo la pedrada, eso es una cosa que le digo a Paco y se aterroriza, de que su idea final es repescar a Mourinho, que está montando alborotos en el Benfica, curiosamente ahora, para que le echen. Porque el único con el que ha estado contando, y además Florentino, como ya está en ese estado en que está, el único con el que ha estado conforme ha sido Mourinho, y no me extrañaría para nada que lo acabará trayendo, con lo cual vamos a tener Juerga Mayor. Ora bem, esta declaração, Luís, e de repente o Mourinho está aqui outra vez no olho do furacão, e se calhar que convém aqui dar mais um pouco de contexto também. Sim, primeiro explicar quem é Alfredo Releno, um dos grandes jornalistas desportivos de Espanha, um senhor de uma pena fantástica, terá em matéria de contos de futebol das coisas mais bonitas que já li em espanhol, uma carreira tremenda e uma relação atualmente difícil com Florentino Pérez e que era também muito difícil com o José Mourinho. Alfredo Releno pertencia a uma certa nobreza, ou que se intitulavam uma nobreza de jornalistas desportivos espanhóis que a determinada altura tomaram as dores dos jogadores da seleção espanhola contra José Mourinho, nomeadamente e principalmente Iker Casillas, que já era um campeão do mundo. E, portanto, ficou sempre aqui uma relação muito crispada, muito difícil. E estas declarações não são inocentes, porque depois, através da relação crispada e difícil com José Mourinho, a mesma também se tornou idêntica com Florentino Pérez. E, de repente, a porta Real Madrid que ali estava fica totalmente fechada e fica fechada para lá também da saída do próprio José Mourinho. De resto, não é um exclusivo de agora, ainda antes de Xabi Alonso assinar, numa altura em que se falava da possível saída de Ancelotti para a seleção brasileira, o nome de Mourinho volta e meia aparecia, e também sempre neste estilo de argumento. Foi o único treinador do qual Florentino Pérez gostou. Acredito que seja difícil ter sido o único, até porque Zidane ganhou 3 Champions no Real Madrid. Mas é um nome que está sempre em cima da mesa. Aqui parece-me que é um bocadinho uma tentativa de Alfredo Releno de estabilizar. Agora, se o Real Madrid tivesse realmente, ou vier a ter interesse em José Mourinho, se ele quererá ir para o Real Madrid, parece-me absolutamente lógico, parece-me absolutamente legítimo. Não me parece é que passe por aí o futuro de Real ao José Mourinho. Francisco, como é que vês esta informação em Espanha? Bem, José Mourinho tem história para poder ser treinador do Real Madrid, mas os últimos 10 anos não são um currículo para a dimensão do Real Madrid. Ele esteve lá 3 anos, ganhou um campeonato. Esteve lá 3 anos, num contexto muitíssimo complicado, teve muito sucesso. Eu acho que José Mourinho foi o único treinador do Real Madrid na era Guardiola, e numa altura especialmente difícil, porque Guardiola e a sua equipa eram de facto extraordinários, e ele conseguiu ganhar um campeonato e conseguiu destronar esse Barcelona e ganhar um campeonato em condições bastante espetaculares, recorde de pontos, recorde de golos, conseguiu fazer uma época muito, muito acima da média, portanto deixou essa marca, tem uma carreira que consegue, que lhe dá condições para poder ser treinador do Real Madrid, só que os últimos anos do ponto de vista curricular não são extraordinários e, portanto, duvido que neste momento, mesmo com o Real Madrid num certo trajeto à deriva, duvido que o Real Madrid olhe para o José Mourinho como um técnico prioritário, porque há outros à disposição e José Mourinho, neste momento, como disse, não tem o currículo suficiente para poder ir para o Real Madrid. Também não está fácil, atenção. Tem lá Arbeloa neste momento, é verdade que é para ser um interino só, mas já levaram algumas negas, porque é o momento. Há certos treinadores desses que não querem assumir a equipa a meio da época, porque isso causa um desgaste depois para o início da outra. Nós tivemos o caso do Ruben Amorim e tantos outros em contextos diferentes. Não, e há clubes que trituram os treinadores, não é? Sim, não Real, mas neste caso às vezes queres assumir uma situação que já está difícil, clubes. Num clube como o Real, vais até ao final da época, não corre bem, depois, mas para a próxima época é que é? Não estão criadas as condições. Mas neste caso, Marco Caneira, não se consegue dizer não ao Benfica e consegue-se dizer não ao Real Madrid?
Eu acho que, a ser verdade e a haver uma abordagem clara e transparente do Real Madrid, porque nós não sabemos, e como estamos aqui sempre a falar de informações, de comunicação, de perceber também a realidade de um Real Madrid que é muito difícil e que leva a que também todas estas notícias acabem por sair, é quase como disparar para todos os lados. Não sei se fosse realmente verdade, se o José Mourinho claramente não olhava de forma a poder ser novamente treinador do Real Madrid. Eu acho muito difícil que alguém diga que não a um Real Madrid, respeitando, obviamente, neste caso o Benfica, e respeitando toda a sua dimensão. O Real Madrid é aqui talvez o primeiro ou o segundo maior clube do mundo, se não for o primeiro, e tem todo esse peso. As coisas não estão bem, precisam claramente de ter aqui alguém que possa ser um líder e que, de certa forma, inicie um novo projeto. José Mourinho, com toda a sua experiência, parece-me que seria uma das pessoas indicadas, mas também não sabemos, em relação àquilo que tem com o Benfica e o contrato, ao abrigo desse contrato, se o Real Madrid, a ter interesse, poderá esperar 4 meses e o Benfica também estará disponível ou não para deixar e libertar José Mourinho. Fala-se muito de Zidane em Espanha. O assunto constante, desde a saída de Xabi Alonso, é Zidane, a tentativa de contratar Zidane. E ainda há uma visão mais difícil, que é de convencer Klopp a regressar ao cargo de treinador. O Real Madrid antes tentou Klopp. Klopp foi um dos que disse não ao Real Madrid em determinado momento. Mas estes são os 2 nomes mais falados nesta altura e o de Zidane tem mais força porque é um treinador. Tem corrido muito aquele vídeo do Zidane a cumprimentar os jogadores da primeira vez que chegou ao Real Madrid, que é um vídeo com muito impacto do ponto de vista da liderança, não é? Pois, e muitas vezes quer-se repetir e reproduzir os bons momentos. A brincar diz que não a toda a gente, mas já está sem treinar há algum tempo. Tem todo o direito. Só que de repente já estamos anda a ver a cana e tal. 3 anos. Vai vender Argel e tal. 4 anos. Disse que não a seleções, disse que não a vários clubes. Ok, aos clubes que ele disse que não. Um deles foi o Manchester United. Percebe-se que tenha dito que não, porque aí se calhar já estaria novamente fora. Agora, o Real é o clube onde ele é o único clube onde ele teve realmente muito sucesso. Pedro, o Francisco dizia aqui que os últimos anos não têm sido de grande currículo para Mourinho e os últimos meses também não. Ou seja, a amostra Benfica para já também não está a correr muito bem. Eu desconfio sempre destes ventos que sopram assim, de forma surpreendente. Não é o Siroco, que é o vento quente do deserto. Este vem um bocadinho mais acima, veio de Espanha. E tem a ver com isto, mas isto no futebol muitas vezes não acontece isto, que é, normalmente o rendimento é premiado, ou seja, iria para treinador do Real Madrid, alguém, como aconteceu com o Xabi Alonso, fez um trabalho extraordinário e vai para o Real Madrid. Aconteceu com o Mourinho, fez um trabalho extraordinário no Inter e ia para o Real Madrid. O Mourinho, quando sai do Real Madrid, em 61 jogos ganhou 38. E por isso sai do Real Madrid também, não é? Acredito eu, porque no ano anterior, então, tinha os tais 46 vitórias em 58 jogos, que são números muito melhores. Portanto, quando sai, já sai com essa dificuldade. Também aconteceu quando saiu do United, depois de ter feito os tais 56 jogos e 37 vitórias, no United, menos os dados daqui do 0-0, 24 jogos, ganhou apenas 10. E é quando sai. No Benfica, esse registro mantém-se. 24 jogos, apenas 14 vitórias. Portanto, há 10 jogos, pelo menos, que não conseguiu vencer. Pode acontecer, depois há muitos fatores que levam a isso, mas não é o rendimento do Mourinho, esta época, e o trabalho que está a fazer no Benfica, que pode aliciar ou entusiasmar o Real Madrid para contratar. Pode ser aquela ideia com o Florentino, mas uma ideia bem criativa, um ponto de vista, se acontecer, ótimo, ótimo para ele, porque eu acho que seria, ele aceitaria claramente, e não vejo por que não. E não sei se pode ser aquilo que os jogadores do Real Madrid, com tiques de príncipe e de princesa, para alguns se podia ser a solução. Não sei se é, porque isso não chega por si só. Portanto, não sei o que é que irá acontecer, mas na verdade, pelo rendimento não será. Será por essa ideia que o Florentino pode ter de um Mourinho conseguir domar aquelas feras. A ver, vão existir mais desenvolvimentos relativamente a esta informação. Olhamos para o Presidente do Futebol Clube do Porto, que deu uma bicada ao Presidente do Benfica. Rui Costa ficou na terceira fila da tribuna presidencial durante o Porto-Benfica para a Taça de Portugal. Ora, Vilas Boas revelou que retribuiu aquilo que aconteceu na Luz.
Sabe que eu fui eleito presidente e o meu primeiro jogo foi um Benfica-Porto e foi-me destinado um lugar diferente daquele que eu pensava que me iria sentar. Portanto, a partir daí, retribuí da mesma maneira. Portanto, não se trata de nenhuma antipatia com o Rui Costa, mas a verdade é que, após minha eleição, foi o lugar que me foi destinado foi a 6ª ou 7ª fila no Estádio da Luz. Portanto, o Futebol Clube do Porto retribui ainda melhor com a 3ª fila na sua tribuna presidencial, mas sem qualquer tipo de antipatia. Neste momento, como vocês bem sabem, há alguma clivagem entre os três grandes, não nos impede de nos sentarmos à mesa para discutir os temas que são fundamentais para o futebol português. Em alguns temos um corpo comum de ideias, noutros estamos nas antípodas, mas há um respeito institucional, mas ainda não há o respeito total para que nos sentemos um ao lado do outro. Algum respeito institucional, Francisco? Vilas Boas mostra aqui que, no fundo, está a responder na mesma moeda? No fundo, não, está mesmo a responder da mesma moeda. Vilas Boas tinha dois caminhos, um caminho institucional e este, o de responder na mesma moeda. Preferiu um caminho menos bíblico, no sentido em que não deu a outra face, e tentou, no fundo, André Vilas Boas, mais uma vez, em gestos, em palavras, em comunicados, está a tentar criar situações caóticas, está a tentar criar confusão, está a tentar provocar os adversários, porque navega uma onda que é uma onda maior do que a da Nazaré, que é uma onda da vitória. E, portanto, está em modo fanfarrão, de peito impante, à procura de surfar esta onda, porque a vitória no futebol traz essa legitimidade. Pode dizer o que quer, o que lhe vai na alma, coisas certas, coisas erradas, pode ser completamente contra uma atitude institucional, como foi o caso, e nada lhe é apontado, ou pelo menos há uma certa impunidade que essa onda da vitória fornece a pessoas assim. Ou seja, Marco, pode-se dizer que de alguma forma Vilas Boas não foi hipócrita? Não foi, mas eu sei que o Pedro tem a mesma opinião que a minha. Eu acho que tem que se fazer diferente. Nós, quando estamos no futebol, obviamente, se fizeres o mesmo que fazem a ti, quando as coisas não são positivas, vais pelo mesmo caminho. E se tu chegas ao futebol português e tens um projeto novo, és um presidente de uma era diferente daquilo que foi, neste caso, o Futebol Clube do Porto. E de uma geração, não é? E de uma geração diferente, à partida tinhas que ser superior nessa forma de abordar o tema e convidar, sim, Rui Costa para se sentar a seu lado na tribuna. Porque a questão institucional, ela é muito importante. Eu acho que tem que haver sempre espaço para isso, porque algo é não estarem de acordo em vários aspectos, mas institucionalmente tem que haver um respeito pelas instituições, que eles são presidentes agora e dentro de uns anos não serão presidentes, terão outros presidentes à frente das instituições que são duas das maiores em Portugal e com um peso também social muito grande. Luís, que interpretação fazes? Eu sou totalmente contra a hipocrisia e aqui, nesta parte, André Vilas Boas não foi hipócrita. Depois, mais para a frente, já temos outros momentos. Como Rui Costa também não foi hipócrita quando não o convidou a primeira vez. É tão simples quanto isto. Portanto, era melhor, era mais saudável, passava outra imagem, ou então é o que é só um show-off, é só uma treta para inglês ver. Acho que isto faz parte daquilo que é a relação de Benfica e Porto e dos seus presidentes há muitos anos, atenção, tirando episódios esporádicos de como Pinto da Costa poder gravar um documentário no Estádio da Luz, ainda com Luís Filipe Vieira. A verdade é que nunca houve muitos momentos do Presidente do Benfica e do Presidente do Porto estarem lado a lado. E depois, quando se fala aqui de novas gerações, eu acho que mais do que novas gerações, são mais novos.
de idade do que os seus antecessores, porque depois o modus operandi não, vai beber muito não anda lá aos muito sítios longe. onde estiveram. André Vilas-Boas vai beber muito ao Porto Pinto da Costa, no qual entrou ainda menor de idade, atenção, a fazer umas cábulas para Bobby Robson, e vê-se em muitas da forma como o Porto vai comunicando e vai fazendo pressão à arbitragem que isso está tudo lá e está tudo bem vivo, e é natural que no Benfica também possam ainda haver alguns tiques também de vieirismo naquilo que é a relação com o Porto, devido aos momentos muito tensos que assistiram no passado. Pedro, não há respeito para ficarmos lado a lado. Não há nível. E é isto ao longo da história tem sido assim. Benfica, Porto e Sporting, com a dimensão e o prestígio que têm, infelizmente não têm conseguido ter líderes com nível para aquela dimensão. E, portanto, não é pelo facto de usares um fato elegante, e o André usa sempre, bem apresentado, não é isso que dá classe. Dá uma classe, mas depois são as atitudes. E podemos tentar ver como é que fazem nos países civilizados. Isto não é a América do Sul. É, mas não devia ser. E, portanto, o André passou por isso quando o Benfica teve aquela triste ideia, alguém no Benfica, de ligar a régua e apagar as luzes, quando o Porto foi ganhar e foi campeão. E depois andamos nisto. Eu não sei se foi o Rui Costa que teve essa inteligente ideia de colocar o Presidente do Porto na sétima fila, segundo ele diz, eu não me preocupo com as imagens do camarote, porque não devia. Porque ter nível e ser diferente para melhor, e isso é importante, porque nós desvalorizamos isso, por isso é que temos o futebol que temos, porque achamos isto tudo. Pela rivalidade vale tudo. Vale ligar a rega, vale pôr a música da tourada, vale dar apertos, vale tudo, porque amamos muito o nosso clube. E, portanto, o Benfica devia ter sentado o André ao lado, uma questão institucional, e o André não teve esse respeito por parte do Benfica, ou do Rui Costa, que é quem manda, mas devia ter tido classe. Ao não fazê-lo, revela-se igual aos outros e não tem problema nenhum. Não venho a dizer que são diferentes. Claro. Portanto, é o catering e a distância que estás da casa de banho. Isso é que acaba por ser importante. Muito bem, vamos avançar. André Vilas-Boas elogiou a exibição de Fábio Veríssimo no Futebol Clube do Porto Benfica. O presidente portista enalteceu o árbitro do Clássico. Recordo que a nomeação para o jogo gerou polémica depois da última vez que Veríssimo foi ao Dragão, ter tido uma televisão com erros seus a serem transmitidos sem possibilidade de desligar o aparelho. Uma arbitragem que foi excelente, que também tem que ser valorizada, portanto, sem erros, e acho que dignificou o espetáculo. Ou seja, de alguma forma, Marco agora, se calhar, já não merece uma televisão ligada, é isso? Fábio Veríssimo? Eu por vezes não entendo os dirigentes e, obviamente, que André Vilas-Boas está neste momento a fazer um excelente trabalho naquilo que competia à questão desportiva e do que foi o Futebol Clube do Porto ano passado, e está a ser-lo esta temporada, completamente diferente, mas depois os discursos não são equilibrados, não há aqui uma linha que oriente a sensatez em relação àquilo que é a indústria do futebol, neste caso a arbitragem. Ora, faz declarações que o árbitro, obviamente, esteve bastante bem, mas nós todos percebemos que não houve erros, mas podem haver erros e os árbitros poderem estar bem também. Não é só quando é contra ti que tu vais desancar os árbitros ou vais tentar, de certa forma, colocar mais ruído. Isto é cultural. Nós, infelizmente e dificilmente, vamos poder controlar este tipo de situações, agora para bem do futebol português, para bem daquilo que foi o jogo. A atuação foi bastante positiva, não houve realmente esses erros, mas se querem arrumar todos para o mesmo caminho, obviamente tem que haver aqui muito mais equilíbrio nas declarações, porque senão rapidamente de manhã tens umas declarações que é de noite e à tarde é de dia e vice-versa e não faz muito sentido. Ou seja, Luís, mas também ainda estamos todos também à espera do relatório das averiguações que André Vilas-Boas, por exemplo, disse que ia fazer relativamente àquilo que se passou no jogo com o Braga, não é? E no balneário. Eu não tenho muita capacidade de olhar para estes temas com paninhos quentes. Quando soube André Vilas-Boas falar de Fábio Veríssimo,
após uma cerimónia na Câmara Municipal de um jogador do Porto, que foi um dos campeões do mundo sub-17. Dizer que foi uma excelente arbitragem, sem erros, numa noite mágica, isto é de uma absoluta e total hipocrisia. Não tem outra forma. Até porque, se quisermos, podemos comparar com as palavras de André Vilas-Boas noutros 2 momentos. Após o Porto-Braga, o tal jogo da televisão, ou mais recentemente o comunicado do Porto, quando Fábio Veríssimo é nomeado. Compare-se aquilo que diz. Isto foi há dias. Ainda está dentro dos tais 7 dias pelo qual o mundo atual se rege, que são aqueles que dá para andar para trás na box das televisões, não é? Portanto, nem sequer respeitou esse prazo. Portanto, não se pode levar a sério alguém que neste momento vem falar de Fábio Veríssimo e colocar Fábio Veríssimo nos píncaros quando há dias não queria Fábio Veríssimo nos Jogos do Porto. Ponto. Nem nos das crianças. Da equipa principal e nos Jogos das Crianças. Que Fábio Veríssimo não tinha quaisquer condições para apitar o Porto. Fábio Veríssimo tinha com ele, à partida já, algo contra o Porto, contra os seus dirigentes, contra as suas pessoas, que mostrava amarelos, expulsava e punha no relatório. Isto foi tudo dito esta época. E agora, de repente, não, árbitro extraordinário, fantástico, parece estar a falar do Colina. Nós, enquanto comentadores, temos que ver estas coisas e temos que tentar analisá-las de forma mais fria. Mas, sinceramente, às vezes é difícil não olhar para isto como uma espécie de stand-up de má qualidade. Pedro, como é que viste estas declarações? É o mesmo que eu achincalhar de cima a baixo, chamar tudo e mais alguma coisa e a seguir ele dizia, estava a brincar. Mas és um grande gajo. Mas já me aconteceu isto uma vez com um jornalista que me rasgou todo, me culpou por um golo em que eu já não estava em campo e rasgou-me todo. Quando eu fui falar com ele, sabes o que é que ele me disse? Não, pá, espera. Eu não era tão mau. E ele também, se calhar, não era jornalista. Porque eu, quando o confrontei, disse, olha, você está uma coisa contra mim, disse isto. Eu nem sequer estava em campo, já tinha saído. Tem alguma coisa contra? Não, pelo contrário, admiro-te muito. E foi isto que o André Vilas-Boas rasgou todo e a seguir diz, não, espetacular, admiro muito. Portanto, não tem explicação, mas o André Vilas-Boas é isto. E não é só o André, infelizmente, porque o André é o presidente mais recente. A Costa já estava há mais tempo e o Varandas também já estava há mais tempo. Mas só mudou as moscas. Os comportamentos são exatamente os mesmos, com um penteado diferente, com um fato com outra qualidade. Mas eu também já perdi a esperança. Não são as pessoas novas que vão fazer mudar isto. Pelo menos estas não são, porque temos visto o comportamento dos 3 grandes, comunicados ou não. Eu não sei se é responsabilidade dos presidentes, mas se não é, devia ser. Alguém devia ser responsável. E, portanto, eu gostava só de saber, mas nós não temos essa possibilidade, vamos ver mais à frente. Se aquele lance em que a bola bate no braço do Rosário, se tivesse sido contra o Porto, se ele ia ter a mesma opinião. Tenho algumas dúvidas, mas... Até porque ele criticou o Fábio Veríssimo por uma decisão certa contra o Braga, não é? Francisco. Bem, André Vilas-Boas tem uma coisa e não tem outra. Tem razão, porque o árbitro fez uma boa exibição, justiça lhe seja feita. Isso é factual. É factual. Não tem outra coisa, que é, não tem... Desculpa, é de interpretação a atuação. Mas esteve bem, esteve muito bem. Fez uma boa exibição. Esteve melhor que noutros momentos, sim. André Vilas-Boas tem razão. Estou sempre a sabotar. E não tem... É assim, eu estou habituado. É assim, fruto da idade, da minha juventude. André Vilas-Boas tem razão naquilo que diz, porque Fábio Veríssimo, na minha opinião e na opinião de André Vilas-Boas, esteve bem, mas não tem outra coisa, que é não ter vergonha na cara. E isto demonstra uma coisa que, a meu ver, é preocupante para o futuro do Porto, que é André Vilas-Boas, que vinha disfarçado de uma espécie de nova geração de presidentes, mostra que não é possível ser-se presidente do Porto de outra maneira. Ou seja, está instituído na cultura do Porto esta espécie esta ideia de que o presidente tem que ser um instigador de conflitos, tem que ser um guerrilheiro, tem que estar contra o centralismo lisboeta, tem que fazer este discurso de contra tudo e contra todos, o treinador tem que ir no mesmo caminho. E eu acho que isto é preocupante para o Porto, porque é preocupante para o futebol português, porque nós estamos, de facto, a precisar de uma geração diferente, de uma geração que não deixe de ser agressiva, que não deixe de ser competitiva, que não deixe de querer o melhor para o seu próprio clube, mas que não se esqueça que é preciso zelar pelos interesses do futebol português. E isso tem acontecido com a maior parte dos presidentes em Portugal
E André Vilas-Boas, como disse, que vinha mascarado, e eu, sinceramente, eu ainda não perdi a candura, ainda não perdi a esperança, talvez provavelmente também por causa da minha juventude, mas que vinha mascarado com outro tipo de postura, está a caminhar exatamente no sentido oposto, e isso é tende a triste. agravar-se com uma coisa, Francisco, é que o Porto, à partida, irá celebrar o título de campeão no final da época e vai sublinhar ainda mais essa ideia. É a ideia do nós só ganhamos claro. se formos assim. Claro. Quando somos mais brandos, quando temos uma abordagem mais calma, somos destruídos pelos outros. Portanto, tudo isto dizes, eu concordo, acho que isso faz escola no Porto. O próprio Vilas-Boas percebeu que tinha que se virar para esse Porto, para aquele que ainda lá estava. Claro que os resultados também ajudam. A primeira coisa que traz esse Porto são os resultados. Mas sim, isso é aquilo que neste momento se pensa no Porto. É que para ganhar tem de ser desta forma, de outro modo não vamos conseguir ser como os outros. E no final de contas, se calhar, acreditam mesmo que terá de ser sempre assim. Vamos avançar. E a defesa do Benfica, Gonçalo Oliveira, vandalizou o banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. O jogador foi filmado a pontapear o banco de suplentes e foram divulgadas fotografias dos estragos. O jogador pediu desculpa nas redes sociais e lamentou aquilo que apelidou de ato irrefletido. Caso resolvido, Marco? Sim, resolvido. É um ato que não devia de ter. Acaba por assumir também aqui aquilo que fez, essa vandalização, mas não me parece que seja também aqui um grave problema, obviamente que assumindo aquilo que fez, e as imagens são bastante claras, claro, pedindo desculpas, lamenta também, mas... E pagando já agora os estragos, se calhar. E vai pagar seguramente os estragos, mas não é nada de outro mundo. São situações que por vezes acontecem, não devem de acontecer. Acaba por ser aqui também um ato irrefletido e a vida vai seguir. Mas, Luís, não deixa de ser puro e simples vandalismo isto. Uma criancice, uma idiotice de um miúdo que está ali a raspar com os pitons em cima do símbolo do Porto, aquela é a parte do símbolo do Porto, e a arrancar o símbolo do Porto. Não esteve bem, acho que tem que ser repreendido pelo próprio clube, até porque nós olhamos para aquilo que é a formação, e aí dentro dos vários clubes, eu conheço vários profissionais que estão ligados à formação dos diferentes clubes, e o tipo de valores que tentam passar aos jogadores são diferentes. Portanto, isto eles não aprendem com as pessoas que trabalham com eles diretamente, se calhar aprendem com aqueles que veem na televisão, aprendem com os outros. Aqueles que eu conheço, tentam passar os melhores valores. Podes conhecer outros. Não, eu conheço os dos equipas grandes, o comportamento que eles têm nos jogos. O banco ficou neste estado que estamos a ver. Sim, está bem, mas também quer dizer, não é bom, mas pronto, não é que tenha... Não destruiu aquilo tudo, não é? Mas não é bom, mas acho que não é mais do que isso. Acho que é uma situação pela qual o Porto vai mandar a conta, há de mandar a conta para o Benfica e alguém há de pagar os 2 ou 3 bancos de suplentes. Preocupante é realmente quando tu vês que os jogadores que são da formação, que estão ali na equipa principal, que ainda nem sequer tiveram as suas oportunidades, já também estão eles alimentados por toda esta animosidade, mesmo antes do jogo começar, que eu creio que isto é quando ainda se estão a sentar. Acho que ainda nem tinha começado o jogo. Foi do aquecimento. Foi no aquecimento, isto é no aquecimento. E outra vez vi uma situação na Austrália em que há 2 jogadores que começam a discutir, de equipas adversárias, no aquecimento e quase chegam a vias de fato. Portanto, os aquecimentos estão a começar também a ter... a ter aqui uma parte mais grave. Pedro... Olha, eu digo isto em relação porque o comportamento dos bancos não é só nas equipas principais, e mesmo nas equipas grandes. Esta história dos guarda-redes se atirarem para o chão, dos jogadores fingirem lesões, dos treinadores irem para cima dos árbitros, os bancos saltarem todos, isto acontece nas equipas de formação dos 3 grandes, equipa B e por aí afora. Portanto, isto é um comportamento que está instituído, e nós vemos os comportamentos que acontecem na formação, e há muita deformação nesta questão, e eu percebo que seja difícil, porque eu passei por isso, mas não posso concordar com ela. Sobre isto, acho que de facto é um ato disparatado, não é só por ser miúdo, porque há jogadores mais experientes que se passam, no fim do jogo se passam e dão os pontapés nos bancos, murros, nas portas. Agora, pediu desculpa, acho que fez o que tinha a fazer uma pessoa quando comete um erro. Pediu desculpa, o Porto vai mandar a conta, e acho que o Benfica deve mandar a conta ao Gonçalo para ele se lembrar, porque é assim.
deve pagar o dano que provocou, porque não é um dano involuntário, é propositado. Propositado, Francisco. Eu sublinho tudo aquilo que já foi dito aqui na mesa. O jogador esteve mal, não devia ter feito, como é evidente, esteve bem na reflexão pública que fez e no pedido de desculpas. E eu acho que há maneiras mais divertidas de provocar o adversário e de promover a rivalidade. No outro dia estava aqui na SIC à conversa com alguns comentadores políticos, nossos colegas, Também jogavam à de um bola. blog que é o 31 da Armada. Alguns também podiam E uns deles reuniram-se há uns anos e hastearam uma bandeira monárquica no espaço do Conselho, à noite. Eu acho isso mais divertido do que estar a estragar os bancos do adversário. Mas eles não Acho que há podem. maneiras de Os provocar. jogadores à noite não podem. Porque Eu sei, mas acho que há maneiras mais divertidas para ser Isso é uma provocação jovem, para o para Marco. ser jovem e irreverente. Enzo Barreira de Esse é para o Marco. Essa boca era para o Marco. Enzo Barreira de Tens alguma coisa a dizer? Mas falando. Enzo bem. mostrou uma forma bastante divertida. E diferente também. Vamos avançar, vamos olhar para Richard Rios, que vai falhar o próximo jogo do Benfica com o Rio Ave, pelo menos, e ainda não se sabe o tempo de paragem. O médio colombiano saiu lesionado do jogo com o Futebol Clube do Porto, tem uma luxação anterior traumática do ombro direito. O tempo de recuperação vai depender dos tratamentos e da avaliação diária que o Departamento Médico vai fazer. Mais um problema para José Mourinho. Rios junta-se a Luca Bacchio, Alexander Bá, Samuel Soares, Nuno Félix e João Veloso na lista de lesionados indisponíveis. Baixo importante, Pedro, aqui também para a Champions. Sim, é um jogador importante na equipa do Benfica, não que tenha trazido muita qualidade do ponto de vista da verdade que fez uns golos, mas na definição o jogador continua a perder muitas vezes a bola, que se esquece das marcações. O Porto cria duas situações, duas vezes que o Rios taca o Gabri, que era o médio que ia encaixar na zona dele e deixou ir embora. Isso acontece, tem que corrigir esse comportamento, mas esta questão da luxação saiu do sítio, não vai ser operado e vai aguentar. Pode acontecer voltar a saltar, vão ter que lhe ensinar ou tentar a voltar a pôr o ombro no sítio, mas é um problema para o Benfica. Se bem que em termos da qualidade do meio, eu gostei mais do meio campo do Benfica com o João Orsnes e Barreiro. E isto abrirá eventualmente uma possibilidade do Sudakov jogar outra vez na sua posição, quando entrou no Dragão, e ver o que é que ele consegue fazer. Já não vai jogar contra um adversário tão difícil no campeonato, na Liga, quando for com as Juventus, vamos ver. Ou outra situação que o Mourinho quer implementar, mas para já para o Rio Ave, acredito que seja assim. Pode ser um mal que venha por bem, eventualmente? Ou nunca é bom perder um titular? Nunca é bom. Nunca é bom, agora as dinâmicas vão ser outras. Claramente aqui ontem abordávamos este tipo de lesão, se é uma luxação sem intervenção cirúrgica, não será aqui por muitos dias, será uma semana, 10 dias para poder recuperar esta lesão, a Richard Rios. E o Benfica, José Mourinho, terá que encontrar aqui outras alternativas no meio-campo. Poderá ser que a dinâmica seja outra, até porque Rios tem-se mostrado melhor, mas taticamente é um pouco um descontrole tático na sua... O Mourinho já falou nisso, não podemos amarrar muito. Na sua cabeça, e obviamente que depois abre muitos espaços contra as equipas maiores, frente ao Futebol Clube do Porto, frente às equipas que taticamente são mais evoluídas e que entram nesse seu espaço onde não está. Veremos, agora o importante é que realmente possa recuperar rapidamente, porque tem sido um jogador influente, não dentro daquilo que à partida toda a estrutura pensava que poderia ser, mas é dos jogadores neste momento titulares do Benfica e obviamente o Benfica, não tendo aqui muitas alternativas, terá que tentar recuperar rapidamente Richard Rios. E o teste da manhã vai ser um bom teste também para a Champions? Ou seja, o meio campo sem Rios? Já foi contra o Porto, Sim, já. toda a segunda parte, sim. e uma parte da primeira. Creio que o meio campo funcionou bem com Orsnes, com Barreiro e com Sudakov. Aqui depois o problema é que estes são os únicos disponíveis agora, é Rio Ave, Juventus, e vamos ver se Estrela da Amadora. O Marco falava aqui numa recuperação que pode ir de uma semana a 10 dias e isso não é muito tempo. De facto não é muito tempo, comparando com outras lesões. Mas se for uma semana perde 2 jogos, se for 10 dias perde 4. De repente, é só isto que estamos a falar. É uma lesão que surge em altura de 2 jogos por semana. Já ontem aqui lembrei aquilo que são os próximos 4 jogos do Benfica, que há amanhã com o Rio Ave, depois joga com a Juventus a meio da semana, depois joga com o Estrela da Amadora campeonato e depois a meio da outra semana joga com o Real Madrid. Isto é 10 dias.
São 10 dias do Benfica. E, portanto, ele pode falhar estes 4 jogos, 10 dias. Não é muito tempo, de facto, não. Olhamos para as lesões de Luque Bacchio, de Bruma, de Pote. São lesões de muitos dias. 10 dias não é muito tempo, mas de repente são 4 jogos e 2 deles fundamentais para tentar alguma coisa na Champions. Sobre essa anarquia de Rios, eu creio que esse tem, ao mesmo tempo, um lado bom e um lado mau para o meio-campo do Benfica. O lado mau é que Rios tenta ser 6, 8 e 10 ao mesmo tempo e, além de se desorientar a ele, desorienta os que estão ao lado dele no meio-campo. O lado bom é que dá muitas vezes essa imprevisibilidade ao jogo do Benfica e já apareceu em alguns jogos, até jogos importantes, à frente a resolver. Recordo-me aqui do jogo frente ao Nápoles, terá sido a sua exibição mais conseguida. Francisco, de alguma forma, estamos aqui a falar de 10 dias, já até podem ser mais. Sim, podem ser mais. Eu acho que há males que vêm por bem, sim. Não individualmente, como é evidente, mas para a equipa do Benfica. O Rios não justifica, pelo menos para já, o investimento que se fez. Eu acho que ele tem margem de crescimento, tem potencial, tem muitas qualidades, mas não as aproveita, não põe o seu talento a render dentro de campo, e isso para o Benfica tem sido preocupante porque Rios tem sido fruto, aliás, tem sido provocador de desorganização coletiva, e isso para uma equipa que ainda não está no seu patamar máximo de rendimento do ponto de vista coletivo e de organização. É negativo ter um jogador assim. Portanto, acho que o Benfica vai ser obrigado a olhar para o seu plantel de outra maneira, e isso provavelmente será benéfico. Obrigado, porque só tem 3 jogadores para o meio campo, nesta altura. Muito bem, vamos fazer um curto intervalo e ainda vamos falar do mercado de Porto e Sporting. Até já. Seja de novo bem-vindo. Estamos a 16 de janeiro e o Futebol Clube do Porto e o Sporting já têm o seu mercado aparentemente fechado. Apenas o Benfica continua no mercado por reforços. Faye deve chegar hoje a Lisboa para reforçar o Sporting. O senegalês vai ser oficializado no fim de semana. Diga-se que quer André Vilas-Boas, quer Bernardo Palmeiro já deram essas indicações. Luís, não deixa de ser de alguma forma estranho que a 16 de janeiro já esteja tudo aparentemente fechado e só vão ao mercado se alguém sair, não é? Sim, o fechado aqui é relativo, porque depois pode aparecer uma oportunidade de mercado nos últimos dias e voltas a contratar um jogador. Mas têm sido muito metódicos e muito cirúrgicos. A Faye foi aqui uma situação que se tornou um parto mais difícil do que à partida parecia e que teve a ver com os prazos de pagamento. Isso está ultrapassado. De resto, Bernardo Palmeiro também fala do assunto com total limpeza, não queria aqui grandes dramas e das vezes que aborda o mercado também. Ainda bem que é assim e que não são aqui criados quase mundos paralelos como se faz quando certos dirigentes falam do mercado. Quanto a André Vilas-Boas, vejamos, o plantel está completamente resolvido. Precisava de um extremo, precisava de um central, já lá tem os dois, o central até já jogou. A partir daqui são oportunidades de mercado e às vezes surgem situações interessantes, sobretudo nos últimos 2-3 dias. Francisco, estão arrumados aqui Porto e Sporting? Praticamente. Caso haja alguma exceção, as coisas mudam um bocadinho, mas praticamente. Até porque tanto o Porto como o Sporting estão a usar este mercado com outro intuito se compararmos com o Benfica. O Benfica está a tentar compensar problemas que o plantel tem desde o verão e fruto de ter chegado um novo treinador. O Porto teve a ver com lesões e, portanto, precisava de compensar alguns problemas. O Sporting está a tentar prevenir qualquer coisa que possa acontecer no verão. E já a pensar a longo prazo. Portanto, não havia aquela urgência, a não ser na linha defensiva do Porto, que conseguiram compensar. No Sporting não havia essa necessidade com tanta, assim, tão vigorosa, e no Benfica as coisas são diferentes. Sendo que contratou menos do que o Porto e o Sporting neste mercado, até ao momento. Sim, até ao momento, é verdade. Contratou Sydney e Porto e Sporting, cada um contratou 2 jogadores. Mas com 2 intuitos diferentes, não é? Ou seja, Pedro, de alguma forma foi um mercado aparentemente cirúrgico, não é? Sim, em relação ao Sporting, sim, até os lesionados que tem e alguns de longa data também, a questão do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos, então já não falar nisso. No Porto surpreende que a determinada altura o central sim, o extremo, mas era central e um ponta de lança, porque havia a lesão do De Jong. Sim. E em simultâneo o Gul também apresentou problemas e de repente o Porto só tinha o Samu. Aparentemente o Gul parece que estará já de pedra e cal, e o Porto para já prefere não ter um terceiro avançado que iria ter muito pouco. Mas acho que Vilas-Boas deixou a porta aberta. Quando falou com o que ele disse, temos aparecer. A lesão do De Jong, temos que ver, aí ficou assim, lá está. Pronto, ele dá o terceiro reforço. Marco, 30 segundos. Parece-me correto. Eu acho que
anormal é nós olharmos para mercados de inverno e haverem muitas mexidas. O Sporting e o Futebol Clube do Porto acabam por reajustar as suas necessidades. Eu acho que o Benfica, e temos aqui debatido muito, eu acho que o Benfica não vai mexer assim tanto, ou não devia de mexer assim tanto no mercado, até porque a questão e a condicionante era preparar à partida tudo o que será a temporada 26-27. E ainda falta algumas semanas até o dia 2 de fevereiro, a altura em que o mercado vai fechar. E é assim que termina este Mercado Aberto. Boa tarde, bom fim de semana.